E como está tendo muitas perguntas aí sobre o ILIB, então aproveitei esse tempinho para abrir essa live para a gente poder conversar um pouco sobre ILIB. Se alguém tiver alguma dúvida, enfim, para a gente poder conversar, né? Afinal de contas, a gente faz nosso tempo ser útil de alguma forma, né? E aí, assim, desde que eu comecei a estudar ILIB, desde que eu comecei a aprender sobre essa técnica, né? E aí mergulhar mais a fundo do que é combater radical livre, do que é ser antioxidante, do que é usar das terapias antioxidantes, enfim. Eu comecei a aproveitar muito disso, tanto para mim, né? Pessoalmente, eu acho que é muito gostoso a gente poder fazer o ILIB. Oi, doutora Cida, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu acho, pessoalmente, eu vejo muita diferença de ter feito ILIB, de não ter feito ILIB, de quando eu não fazia, né? A gente consegue notar, a gente consegue ver nos nossos exames de sangue essas mudanças, né? Mudança de disposição, mudança de qualidade de sono, né? Quando a gente entende o que o ILIB faz, gente, sejam muito bem-vindos. Estou falando um pouquinho sobre ILIB, tive muitas dúvidas e como um paciente faltou, eu falei, deixa eu abrir aqui uma live para poder conversar um pouco com o pessoal do que o ILIB faz, do que o ILIB... quais são as coisas mais modernas voltadas para o ILIB hoje, né? Por que a gente reluta ainda e respeita algumas contraindicações. É muito importante a gente ter essa noção, né? De que assim, bom, resumindo, o ILIB ele vai fazer com que eu tenha um estímulo do meu sangue para produzir mais superóxido de dismutase, que é a enzima específica para fazer ação antioxidante no nosso sangue, para combater radical livre. O problema do radical livre é o que ele faz quando ele está circulando no nosso corpo. Também, traduzindo em palavras bem simples, ele fica roubando elétrons de outros átomos, né, de moléculas e desequilibrando essas moléculas, né? Então, quando eu perco esses átomos, quando eu tenho essas perdas, o que acontece? Eu fico com células instáveis e meu corpo gasta muita energia para combater, para conseguir regular isso. E aí eu fico sempre, constantemente inflamado, né? E a gente está vendo aí, né? Por que o Covid ele faz tanto estrago? Por que o Covid ele consegue fazer tanto estrago em alguns organismos? Porque o que ele faz? A gente pega uma pessoa que já está inflamada por causa de estresse, por causa de várias coisas e joga uma doença para dentro dela. O sangue não vai conseguir dar conta desse grau de inflamação. E aí você tem uma tempestade inflamatória no paciente. Você tem aí um sangue que fica extremamente fácil para formar trombose, para formar trombos e aí entupir outros lugares. E a gente tem perdas de pacientes porque a gente tem esse processo inflamatório acontecendo. E o ILIB ele vai justamente contra, ou no contraponto desse processo inflamatório, né? Imagina que eu estou estressado, cansado, não estou dormindo bem, estou com meu sangue grosso, vamos falar isso, né? Não estou me hidratando direito, não estou conseguindo me cuidar. O que vai acontecer? Meu sangue ele vai fluindo menos, né? Ele fica menos fluido. E aí o que acontece? Com o ILIB, além da gente estimular a produção de superóxido de dismutase, a gente vai ter um aumento nessa capacidade de fluidez do sangue. Quando o sangue fica mais fluido, ele consegue levar oxigênio, nutrição para todos os órgãos, para todos os vasos que a gente precisa entregar essa oxigenação, né? E assim a gente tem uma melhora desse quadro como um todo. Então, é óbvio que assim, infelizmente hoje está todo mundo estressado, está todo mundo mais do que no limite, né? Então, quando eu tenho técnicas que são antioxidantes, que vão me ajudar a ficar melhor, eu tenho que lançar mão delas, né? Então, se eu vou consumir aí tudo que tem vitamina C, vitamina E, que são extremamente antioxidantes, polifenóis, beta-carotenos, tudo que pode me ajudar a remover esses radicais livres do meu corpo, o ILIB vai complementar justamente esse tratamento, vai me complementar nesse estresse que acontece, né? Helene está falando que a sogra está fazendo para artrite e artrose. Perfeito, Helene. O que acontece, né? Como a gente tem uma diminuição do processo inflamatório do sangue, né? A gente inflama menos quando a gente está menos oxidado, a gente consegue ter um equilíbrio melhor no limiar de dor. A gente aumenta o limiar de dor. E o que acontece quando eu aumento o limiar de dor? É mais difícil de eu sofrer com dor. É óbvio que quando a gente vai tratar uma artrite ou uma artrose, a gente não vai fazer só ILIB, né? A gente tem que complementar isso. Mas muitas vezes o paciente está polimedicado, ele está super cheio de remédio que também estão inflamando ele, fazendo com que ele combata isso o tempo todo. A gente não consegue ter a resposta mesmo da medicação, né? E aí tem uma hora que fala, vamos dar uma limpada nisso, vamos dar uma filtrada nisso para a gente poder começar de novo. E aí a gente vê
Pacientes com artrite, com artrose, tem muito trabalho mostrando a melhora, né? Muito trabalho mostrando melhora de pacientes com doenças pulmonares inflamatórias, tipo asma, bronquite. A gente tem melhoras importantes em pacientes que têm essas doenças, melhoras importantes em pacientes que têm, vamos lá, pressão alta, diabetes, que também são processos que no final vão ser inflamatórios, né? Então, assim, imagina que eu tenho um paciente com a pressão alta o tempo todo, tocando terror dentro daquele organismo. Os capilares dele vão ficar todos inflamados, porque essa circulação vai ficar batendo o tempo todo lá dentro. E aí o que acontece? A gente não vai ter essa desinflamação acontecendo se eu não fizer alguma coisa. E eu tomo remédio para aumentar esses capilares, mas se eu conseguir melhorar a fluidez, vai ser muito melhor, né? E aqui o Robson está perguntando se tem contraindicação. O ILIB tem contraindicação, sim, tá? A gente não faz ILIB em crianças, a gente não faz ILIB em adolescentes, a gente não faz ILIB em mulheres grávidas ou que estejam amamentando, tá? E aqui faltam trabalhos que mostrem o que acontece quando a gente faz ILIB nessas pessoas. Portanto, a gente toma bastante cuidado, a gente não faz ILIB neles. Se a gente for falar de criança, gente, vamos pensar no crescimento dos ossos longos das crianças, que acontece quando a gente quer na horta saber se a paciente está desenvolvendo ainda. O que a gente faz? A gente pede uma radiografia para saber se aquele osso já terminou de amadurecer ou se ele ainda está crescendo, né? Imagina que eu pego o laser e faço ele na artéria radial, o que vai acontecer? Eu aplicando o laser ali como bioestimulador, o que vai acontecer? Esse osso vai terminar de amadurecer mais rápido. Então, o que vai acontecer se eu ficar fazendo 30 minutos de laser numa criança no punho dela aí 2, 3 vezes por semana, por 10 vezes e depois mais 10 vezes depois de 20 dias, o que vai acontecer com esse osso? Ele vai amadurecer e esse osso vai parar de crescer, então você corre o risco de deixar o paciente com um braço maior que o outro, tá? Outra coisa, a gente não tem os estudos mostrando o que significa eu tirar radical livre de uma criança e de um adolescente, então a gente não faz, tá? A gente não faz neles por causa de falta de estudo, né? Olha o pau que está dando só agora à tarde com relação à vacina que a Rússia liberou, né? Chama Sputnik V, a vacina para o Covid. Eles não fizeram nenhum teste, não publicaram nada sobre os testes, não publicaram resultado, já estão começando a vender a vacina. Gente, isso é muito perigoso, né? Eu sei que a gente tem uma urgência em resolver o Covid, em proteger as pessoas disso, mas se eu não tenho evidência, qualquer problema que aconteça, você vai dar de ombros e falar, poxa, é verdade, a gente não tinha estudado. Isso não existe, né? Quando a gente está falando de ciência, quando a gente cuida de pacientes, quando a gente cuida de saúde, não posso brincar com essas coisas, né? Não posso brincar de envenenar, de trazer um mal maior para esses pacientes. Então a gente não faz. Grávidas amamentando a mesma coisa, a gente não faz ILIB em quem tem alterações de fatores de coagulação ou que tomam anticoagulantes, porque a gente vai ter uma alteração na fluidez do sangue e eu posso complicar o que o remédio está fazendo, então a gente não faz ILIB nesses pacientes. A gente não faz ILIB em pacientes com câncer, não existem estudos mostrando o que acontece, então a gente parte de alguns princípios químicos e físicos da luz com interação com o sangue, o que isso vai acontecer lá no câncer, né? E como a gente não faz laser local sobre um câncer, porque a gente pode acabar estimulando, eu sistemicamente posso fazer a mesma coisa com o ILIB. Então a gente não faz, tá? A gente não faz ILIB em pacientes com câncer, né? A gente não faz ILIB em pacientes que têm aí glaucoma, que fazem uso de marca-passo ou de qualquer outro dispositivo eletrônico no organismo, justamente porque faltam estudos e a gente precisa ter segurança nisso que a gente faz, né? Então a gente precisa saber com função, ou qual a função, qual a propriedade disso. Então o que a gente faz? Qual que é a nossa função com o ILIB? É trazer um bem-estar para o paciente, fazer um processo de desoxidação, de antioxidação desses pacientes e também de eu conseguir fazer um processo de rejuvenescimento facial, ou rejuvenescimento, perdão, desse paciente como um todo, não só facial. O que acontece? Quando eu tiro o radical livre, o que o radical livre circulante no nosso corpo faz? Ele pega e tira pedacinhos da telomerase, ele deforma a telomerase, que é a enzima que vai lá encurtando o telômero para a gente sinalizar um processo de envelhecimento adequado. Então, se eu tenho o radical livre em excesso, eu estou envelhecendo mais rápido. Logo, se eu tiro o radical livre, eu tenho um processo contrário. Então, eu paro de envelhecer e vou rejuvenescer, tá? O doutor Alessandro está falando aqui, somente se consegue fazer a técnica com aparelho pontual ou se consegue com laser convencional?
Doutor, na verdade, os aparelhos que fazem ILIB, normalmente eles são exclusivos ou indicados para ILIB. Se seu aparelho não tem indicação para funcionar 30 minutos direto, provavelmente ele não está trabalhado para combater um superaquecimento desse aparelho, você pode ter problemas. Então, normalmente ILIB a gente faz com os aparelhos específicos ou que também podem fazer ILIB, justamente para não ter queimadura de pele, para não entregar doses diferentes, enfim, para não ter problemas maiores aí nesse processo, tá bom? Mas, se você não tem o laser que faz isso, existem ótimas marcas no mercado, depois me manda no direct, eu posso mandar algumas opções aí para você, tá? Só para você não correr o risco de usar a ferramenta errada para fazer um tratamento aí adequado. Então, gente, a gente tem essas contraindicações, a gente tem as indicações do ILIB. Dentro da odontologia a gente trabalha com ILIB muito mais para eu fazer essa parte de rejuvenescimento, para fazer essa parte de detox, essa parte anti-estresse, né? A gente vai ter uma ação muito específica, mas dentro da área médica você vai trabalhar com ILIB para diabetes, pacientes hipertensos, pacientes asmáticos. Você tem uma série de possibilidades de tratamento que é extremamente apaixonante a partir do momento que você começa a estudar, né? Então, assim, aqui no consultório eu só faço, o pessoal perguntou quanto que eu vendia, como eu oferecia para o paciente. Normalmente aqui no consultório eu só faço protocolos de 10 sessões, tá? Não faço uma sessão de ILIB e vendo ela à parte, porque eu não vou conseguir ter resultado com isso. A gente sabe que a gente precisa, com laser principalmente, ter um efeito somatório para ter efetividade. Por isso que é importante a gente trabalhar nesse contexto da gente ter aí um método legal para a gente evoluir. Então, assim, eu não faço 5 sessões de ILIB, sempre 10, né? Sempre 10 ou ILIB anual, enfim, vai depender aí de como o paciente está. A doutora Fernanda perguntou, e o ILIB sublingual? Gente, a gente pode fazer, aí tem alguns trabalhos no mercado, dentro do meio científico, mostrando do ILIB sublingual ou ILIB na carótida, tá? Então são algumas opções. Se você for pensar, você pode fazer na femoral, você tem vários lugares que você tem artérias ou massagem de sangue muito superficial. O problema é conforto, tá? A primeira coisa que a gente vai pensar é conforto. Fica aí 30 minutos com a boca aberta com laser embaixo da língua. Eu acho desconfortável, do mesmo jeito que qualquer coisa que me coloco no pescoço eu já não gosto. Então a gente precisa ter essa noção de que, assim, olha, a maioria dos trabalhos publicados estão falando de ILIB na artéria radial. Por que eu vou mudar isso, sendo que eu tenho a possibilidade de fazer ILIB no meu paciente ao mesmo tempo que eu estou fazendo um outro procedimento? Né? Então é super importante a gente ter essa aplicabilidade, tá? Não quer dizer que não funciona, tá? Mas eu vou esperar muitos trabalhos saírem ainda para eu poder mudar de opinião quanto a isso. Por enquanto, eu não vejo sentido em mudar o tipo de aplicação, beleza? Se a gente tem o sangue passando no lugar e precisando irradiar esse sangue, não adianta fazer só 5 minutos embaixo da língua. Eu não vou ter esse efeito. Por isso que é importante a gente comparar, ler bastante, estudar, para poder ter essa referência, tá, gente? Importante isso que a doutora Leide falou, ela não faz mais nada no consultório sem laser. Porque se com laser eu tenho anti-inflamatório, analgésico e um biomodulador, eu não tenho por que não trabalhar, né? Eu não tenho por que não trabalhar com laser, não tenho por que não trabalhar com ILIB. Doutor Alessandro está perguntando aí, no paciente adulto normo-reativo, né? Sem contraindicações. A gente faz, doutor, sempre sessões dia sim, dia não, né? Uma sessão a cada 2 dias, por 10 dias. Depois dessas 10 sessões, o paciente descansa 20 dias, repete mais 10 aplicações aí em 20 dias, né? E faz a manutenção desse protocolo a cada 4 meses. Se você entrar na minha bio aqui no Instagram, você vai ver lá, tem um destaque que chama ILIB e tem isso escrito. Fica tranquilo que está lá escrito esse protocolo, que é o protocolo anti-envelhecimento que a gente usa aí em 99,9% dos casos, onde a gente vai sentir esse efeito, vai ter uma resolução muito legal, vai conseguir ter uma resposta muito boa nesse tipo de resultado. Gente, ILIB é apaixonante. Se vocês não fazem, não fizeram, façam, experimentem, estudem, tá? Se vocês querem mais informações, entrem no meu grupo do Telegram, tá lá na minha bio, tem o link também, você clica nele, você acessa o grupo do Telegram, lá tem todo o material que eu já postei, desde o começo você consegue acessar. O legal do Telegram é que você entra lá, você consegue acessar todas as informações que foram postadas no grupo desde o começo. Então tem artigo, tem muita coisa voltada para a área de laser terapia, fototerapia. Você vai aprender bastante sobre ILIB, sobre outras técnicas. Até a última coisa que eu postei foi um outro tratamento aí mais corporal, só para os colegas saberem como funciona. Mas como hoje eu provoquei todo mundo a falar de ILIB e foram surgindo essas dúvidas, eu aproveitei que o paciente faltou,
falei, gente, deixa eu abrir uma live rápida, deixa eu dar uma recapitulada com o pessoal sobre ILIB, né? Então, resumindo, o que o ILIB faz? Ele é um antioxidante, ele vai fazer com que eu tenha mais estímulo aí de produção da superóxido dismutase, que é uma enzima que vai me ajudar como antioxidante endógeno. A gente vai ter um mega resultado de desinflamação e a gente vai conseguir trabalhar no processo de, principalmente na odonto, na parte de rejuvenescimento, anti-estresse, anti-envelhecimento, para que eu possa ter uma melhora aí de qualidade de vida do paciente como um todo. Então, assim, se você não faz, estude mais, aproveite, no Insta tem conteúdo. Deixa eu responder a última pergunta que a doutora Fernanda fez aqui. Existem outros protocolos de tempo de ILIB na radial? Pode fazer mais de 30 minutos? Então, doutora, os estudos mostram que em 30 minutos todo o seu sangue já deu uma passeada pelo laser, tá? Então, mais que 30 minutos você já começa a repetir dose. Então, não é indicado ou não é necessário fazer mais do que 30 minutos. Existem outros protocolos, existem protocolos de 15 minutos, existem outros tipos de protocolo, mas assim, para nós que estamos trabalhando na odonto, é muito legal a gente ter uma base para a gente usar, né? Onde eu vou ter resultado e vou aplicar uma coisa que vai me entregar o que eu preciso, que é o anti-envelhecimento, o anti-estresse, que é esse protocolo que eu passei para vocês de 30. Se eu tentar picotar ele um pouco, eu corro o risco de não ter o mesmo resultado. E aí a gente variando muito, a gente não vai conseguir andar. Eu gosto muito de segurança e sucesso. Então, assim, quando eu faço meus ILIBs aqui no consultório, quando eu faço ILIB em mim, eu gosto de fazer os 30 minutos, porque a gente consegue ter excelência de resultado e a gente consegue ter, sim, doutora, independente do peso do paciente, uma resposta muito legal nessa métrica de conseguir olhar para o paciente, ver ele melhor, eu ouvir ele falar que ele está se sentindo melhor, que ele está dormindo melhor, que ele está se sentindo mais calmo, e a partir daí a gente ter o hábito de retocar e fazer a manutenção desse processo, porque a gente está exposto a isso o tempo todo, ao estresse, né? Então, assim, a gente precisa fugir disso ou se proteger disso. Por isso que o ILIB é tão importante, beleza?